É a primeira vez que Corinthians e Palmeiras se enfrentam na Copa do Brasil, né? Eles já decidiram título paulista, claro, diversos, o último o Corinthians ganhou. Do Brasileiro, Palmeiras foi campeão. Do Rio-São Paulo, disputaram vaga na Libertadores, teve aquela época, né? Em 2 anos seguidos que o Palmeiras eliminou o Corinthians. Só que na Copa do Brasil, esse jogo de hoje vai ser o primeiro entre os dois rivais. E, curiosamente, os dois foram eliminados pelos mesmos adversários nas 2 últimas edições. E os caras que eliminaram eles acabaram campeões, né? O São Paulo em 23 e o Flamengo em 24. E os times chegam, claro, em momentos diferentes. O Corinthians vem de 3 jogos seguidos sem vencer. Perdeu para o São Paulo no Morumbi, depois empatou com o Cruzeiro em casa e com o Botafogo fora. A última vitória corintiana na Neoquímica Arena foi contra o Novo Horizontino, na Copa do Brasil, dia 21 de maio. Desde então foram 2 empates, Vitória e Cruzeiro, e uma derrota para o Red Bull Bragantino, aquele gol lá na última bola. Já o Palmeiras, bem diferente, fez 3 vitórias seguidas contra Galo, Fluminense e Grêmio. E o time tem como grande trunfo no Brasileirão a campanha fora de casa. É impressionante, é a melhor disparada do campeonato. Será o 22º derby da Neoquímica Arena e é muito equilibrado. 8 vitórias do Corinthians, 6 do Palmeiras e 7 empates. Olha lá, 21 gols bonita. Marcados pelo Corinthians, 20 pelo Palmeiras. Ó, que arte bacanuda, meu amigo. Bom, Casão, antes do programa começar, você falou, eu já vi muitas vezes o time que está mal vencer o time que está bom num clássico como esse. Parece óbvio, mas é o que acontece sempre. Principalmente quando é o lado do Corinthians. O Corinthians consegue se reerguer, conseguiu muitas vezes durante a história se reerguer contra o Palmeiras. Time tá ruim, tá mal, principalmente em 75, o Corinthians era mal, de repente joga o Palmeiras e vence, enfim. Tem essa mística aí. Por que tem essa mística? Porque a rivalidade é enorme. Os dois times se respeitam muito e não importa quem está muito melhor que o outro quando entra em campo. Não importa. Isso eu estou falando na época que dividia a torcida, né? Hoje, por exemplo, é uma torcida só. O Corinthians tem toda a força do mundo, a arena lotada, uma torcida que inflama, todo mundo sabe como é que é e tal. E o Palmeiras tem o melhor time, o melhor treinador, tem o melhor momento e é favorito ao jogo. Mas, quando você estava perguntando, você falou, eu quero saber a opinião de vocês dois. Nesse jogo, não em todos, mas quando é assim, mata-mata, Corinthians e Palmeiras, eu tenho uma tendência emocional sempre a achar que o Corinthians vai ganhar, o Corinthians vai passar. Quando é jogo normal do campeonato, eu olho, para mim não mexe em nada. Mas chega numa partida como essa aí, você pergunta, quem é favorito? O favorito é o Palmeiras, mas eu acho que o Corinthians vai passar. Sim. Eu acho que o Corinthians vai se classificar, eu acho. É uma intuição, mas ela tem envolvimento emocional. Não pode levar muito em consideração eu falar que o Corinthians vai se classificar, porque o envolvimento emocional nesse jogo ele pesa também. Mas o Palmeiras é melhor, tem mais time, melhor treinador, vai jogar segunda em casa, só que vai jogar segunda em casa num campo ruim, né? O sintético do Palmeiras está ruim. Por exemplo, se chega lá hoje, o Corinthians ganha de 2-0, por exemplo, 2 gols de diferença, depois lá, quem tem que criar jogadas num campo ruim é pior, é mais fácil para alguém se defender quando está num campo ruim. Então a vantagem para o Corinthians hoje é muito importante. Assim, de 2 gols de diferença, eu acho que 1 gol de diferença é pouco também. Mas 2 gols de diferença, jogando lá no segundo jogo, com todos os jogadores do Palmeiras reclamando daquele gramado, com o treinador reclamando do gramado, o gramado sendo ruim mesmo, gramado sintético, tá? Estando ruim mesmo, quem vai se defender tem vantagem. Ô, Danilo, qual a sua tendência emocional, hein, para essa partida? Eu tenho também essa impressão do Casão, né, de quando tem jogos, esses Palmeiras e Corinthians, muitas vezes quem a gente acha que está por baixo consegue vitórias surpreendentes. O Casão falou do Corinthians, né, a gente lembrou aqui antes de começar o programa aquela vitória do Corinthians logo depois de ser eliminado para o Tolima, na pré-Libertadores. Foi ali que o Tite conseguiu um respiro, inclusive. Eu lembro, você falou da Libertadores, para mim, tanto em 99 quanto em 2000, o Corinthians tinha mais time que o Palmeiras, e nos 2 casos o Palmeiras passou. Então tem essa mística, né, desse mata-mata quando é Palmeiras e Corinthians.
Eu acho que hoje o jogo, se o Palmeiras equilibrar na vontade, na concentração, o Palmeiras vence o jogo. Eu acho que taticamente e tecnicamente o Palmeiras tem melhores jogadores e está num momento melhor. Não que esteja jogando a bola que a gente esperou que o Palmeiras pudesse jogar com todas essas contratações, mas vem no momento com bons sinais. Fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, fez bons 30 minutos, 25 minutos contra o Grêmio. Se conseguir jogar os 25 primeiros minutos que jogou contra o Grêmio hoje na Neoquímica, eu acho que o Palmeiras consegue vencer essa partida e aí leva uma vantagem boa para o Allianz Parque. A questão é que nas últimas partidas, embora o Palmeiras tenha uma vantagem quando a gente olha em retrospecto, quando a gente olha nos números do Abel Ferreira especialmente, o Palmeiras é melhor que o Corinthians, que o São Paulo, que o Santos. Aqui no estado, o Palmeiras domina com uma certa tranquilidade desde a chegada do Abel Ferreira. Mas, nas últimas partidas, eu acho que falta vontade, falta o que o Lima Duarte fala no filme, falta o que o corintiano canta na arquibancada, que é o sangue no olho, tapa na orelha. Para o Palmeiras muitas vezes encara o jogo como mais um. Jogou super bem contra o Corinthians no Brasileirão, fez 2-0, segurou tranquilo ali e você via a torcida querendo que fosse mais para cima. No Paulistão, o Palmeiras dominou o jogo contra o Corinthians no Allianz Parque, mas não conseguia transformar aquela pressão em chance de gol. E obviamente que eu não estou dizendo que é só vontade, é só concentração. Tem também lado tático, lado técnico, o Abel tem que fazer um time jogar melhor, mas eu acho que isso faz muita diferença num clássico igual, ainda mais quando o Palmeiras vai jogar na Neoquímica lotada como vai ser hoje. Então eu estou com essa expectativa de como vai ser o clima. Essa coisa que o Abel tenta fazer de plano europeu, tudo muito certinho, tudo muito quadradinho, para um Palmeiras e Corinthians, para mim, não serve. Tem uma questão, né? Porque com o advento maldito da torcida única no estado de São Paulo, essa aberração, os mandantes eles têm muita vantagem, né? Esse clássico acho que é o que menos tem. É aí que eu queria chegar. Por exemplo, Corinthians e São Paulo, no Morumbi, o São Paulo muitas vezes ganha, a maioria das vezes. O contrário também, tanto que o São Paulo venceu uma vez na vida lá, em Itaquera. Corinthians e Palmeiras é meio diferente, a gente até mostrou os números aí. Pode até mostrar de novo, são 21 jogos com 8 vitórias do Corinthians, 6 do Palmeiras, 7 empates, 21 gols do Corinthians, 20 gols do Palmeiras na Neoquímica Arena. Esse é um confronto mais equilibrado nesse sentido. E o Corinthians também, ele incomoda bastante o Palmeiras fora de casa, ganhou 2 campeonatos lá. Né? Coisa que é mais raro nos outros confrontos. Então essa rivalidade é tão grande, é tão histórica, que ela elimina mais o que está em volta. Sim. Ela elimina. Mas se você for ver, é óbvio que a arena lotada de corintiano apoiando pode não mexer com o Palmeiras, mas mexe muito com o time do Corinthians. Perfeito. Ele modifica completamente. O time em campo disputa todas as bolas como se fosse uma final de Copa do Mundo. Porque não dá para ficar indiferente. Não tem como ficar indiferente. O Palmeiras é que tem essa condição de ser frio e vamos jogar. Vamos jogar o jogo, deixa o barulho de fora. Mas para os outros não, entendeu? E assim, eu queria até deixar claro, eu acho que o Corinthians vai classificar, tem um envolvimento emocional, mas eu nunca vi o Palmeiras como inimigo, cara. Eu sempre vi o Palmeiras, desde quando eu aprendi que o Palmeiras era o maior rival, quando eu estava no dente de leite do Corinthians com 10 anos de idade, que passava na TV Tupi, e o treinador era o Cabeção, o seu Luiz Moraes, goleiro dos anos 50 e tal, que era Corinthians e você com 10 anos ali, garotinho, ouvindo que tem ganhado o Palmeiras de qualquer jeito, blá, 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 blá. Só que eu nunca vi o Palmeiras como inimigo. Eu tinha uma grande admiração, e tenho uma grande admiração. Sabe por quê? Os primeiros jogadores que foram meus ídolos, sem ser do Corinthians, foram os caras do Palmeiras. Leão, Eurico, Pereira, Alfredo Zeca, Dudu Ademir, Edu, Leivinha, Cesarinei. Foi a primeira escalação que eu gravei e gravo até hoje, depois do Corinthians de 71, que eu amava o Corinthians de 71. Foi aquele da virada, contra o Palmeiras, 4-3 e tal. Então, assim, eu não olho o Palmeiras, não torço contra o Palmeiras, não vejo o Palmeiras como inimigo, muito pelo contrário. Gosto muito e admiro muito a história do Palmeiras. Joguei com um monte de cara de lá, né? Joguei seleção brasileira, joguei. E eu jogava futebol de salão.
A gente jogava contra também no futebol de salão. E tinha cara do Palmeiras que jogava no mesmo time que eu no futebol de salão. Então eu tenho um envolvimento emocional legal com o Palmeiras também. E quase fui jogar lá. Ninguém sabe. Quase foi jogar lá? Com 15 anos eu joguei uma Taça São Paulo. A primeira Taça São Paulo que eu joguei, fui um dos artilheiros, foi a revelação da Copa São Paulo. Eu tinha 15 anos e tinha um diretor que eu esqueci o nome. Sempre que eu falo com os caras daquela época do Palmeiras, eles falam, pô, é esse. Eu não lembro o nome dele, Januário, talvez. Bom, ele me chamou, mandou um recado para eu ir, ele queria conversar comigo lá no Parque Antártico, eu fui, eu achei que era futebol de salão, porque eu era campeão paulista, futebol de salão e tal. Eu falei, pô, o Palmeiras quer que eu vou pro futebol de salão. Cheguei lá, ele fez uma proposta para mim, para sair do Corinthians e ir pro Palmeiras, que eu não iria mais jogar no juvenil, eu iria jogar como chamava? Não era... Como chamava aquele time que tinha separado, que era também profissional? Aspirantes. Eu ia jogar no Aspirantes do Palmeiras, eu ia ganhar uns 10, 15 vezes a mais, isso aí em 78, 79, e eu ia treinar com o profissional, jogar no Aspirante e não ia mais jogar no Juvenil. Ia ganhar uma puta grana. Eu fiquei seduzido por aquilo. Até pensei muito, mas a minha família toda corintiana, eu cresci no Parque São Jorge, eu falei assim, puta, eu vou me sentir mal nessa história. Seu filho jogou no Palmeiras, né? Meu filho jogou no Palmeiras, meu filho jogou na base. Januário D'Alessio, não é? Hã? Januário D'Alessio. Januário D'Alessio, senhorzinho, puta gente boa pra caramba. Ele tomava conta do esporte amador. Figura lendária do Palmeiras. Né? Do Palmeiras. Sim. Ele tomava conta do esporte amador, inclusive do futebol de salão também. Então, assim, eu tenho carinho pelo Palmeiras. Não torço contra, não. É que eu sou corintiano, gente. Quem não é palmeirense e corintiano fala que essa rivalidade é de mentirinha, Romeu e Julieta. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians se gosta, tal. Sabe o que eu sinto, Casão? Que tem alguns São Paulinos, sem falar assim, mas que os caras gostariam de estar dentro dessa rivalidade, sabe? É possível. Não, e tem outra, vamos lá. Esse jogo, Corinthians e Palmeiras, para qualquer um dos dois lados, ele muda a trajetória do futuro de jogadores. Muda a trajetória. Sim. Por exemplo, eu vou pegar Vitor Roque. Tá jogando bem, mas se cobra gol, não fez tanto gol assim, não valeu, não valeu quanto o dinheiro, o valor que ela compra, blá, 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 blá. O cara vai lá, mete 2 gols nesse jogo, acabou essa história e ele deslancha. Quer um exemplo ao contrário agora? O Rios foi vendido por 30 milhões de euros pro Benfica. Ele é super marcado pelos 2 erros que ele tem. Sim, exatamente. O Memphis, não tá tendo uma cobrança incrível do Memphis? O Estevão não saiu daqui com... Exatamente, não fez gol em clássico. O Estevão era acho que até um pouco mais amplo, tinha grandes jogos, mas ele faz um gol contra o Palmeiras, o Memphis está sendo cobrado. Isso. Né? Se o Memphis decidir o jogo... Cara, o Memphis até agora só subiu na bola, então, né, contra o Palmeiras. Se ele fizer 2 gols, um gol em cada jogo e decidir o negócio, acabou. Que é virou ídolo outro do exemplo, Corinthians. Marcelinho, ídolo gigantesco do Corinthians. Marcado demais porque errou o pênalti. O meu caso... em 82 eu voltei da Caldense, tinha 18 anos, fui jogando, estreiei com 4 gols numa partida. Quando chegou no Paulista, tinha uma conversa no Corinthians que eles estavam precisando, eles iam contratar um centroavante mais experiente do que eu. Cara da base, 18 anos, só não vai segurar a onda, tal. E chegou Corinthians e Palmeiras no domingo, foi 5-1, eu fiz 3 gols. Aos 38, 39 e 41. Em 4 minutos eu fiz 3 gols. Cara, dali em diante, nunca mais se falou em outro centroavante no Corinthians enquanto eu estive lá. Então muda a história do jogador. Bom, e